Será que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja mesmo? Bom, a palavra de Deus diz isso. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas será que os cristãos do nosso tempo entenderam bem o que Jesus quis dizer? É sobre isso que nós vamos meditar no dia de hoje. Nós vamos meditar em Mateus capítulo 16, dos versículos 13 até o versículo 20. Esse é um texto riquíssimo. Jesus deixa preciosidades nesta fala, nesta revelação maravilhosa, e eu espero que você fique comigo até o final. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Vai lá comigo em Mateus capítulo 16, vamos ler dos versículos 13 ao 18, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha só que interessante. Jesus se encontra com seus discípulos e ele cita Filho do Homem. E nós vamos ver, queridos, que aqui tem uma espécie de pegadinha do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque até aqui não tinha sido revelado às pessoas quem era o Filho do Homem. Na realidade, nós precisamos entender o que significa esse termo, o Filho do Homem, porque esse é um termo usado pelos profetas. Acredite, queridos, o termo, o Filho do Homem, ele é citado mais de 90 vezes quando Deus ele faz referência ao próprio profeta Ezequiel. Ele diz assim: e veio a palavra, Ezequiel citando, né, as revelações de Deus, e veio a minha palavra do Senhor dizendo. E aí Deus fala com Ezequiel: filho do homem, acontecerá tal coisa, filho do homem. E Deus vai se revelando ao profeta Ezequiel, chamando Ezequiel de o filho do homem. Jesus não estava perguntando propriamente sobre ele. Entenda isso que eu estou falando, queridos. Na verdade, Jesus ele fala: quem que as pessoas estão dizendo ser o filho do homem? É uma pergunta que ela poderia ser uma pergunta confusa, porque Jesus ele poderia estar falando dele mesmo ou o filho do homem que viria. E que filho do homem é esse que viria? É o filho do homem que foi profetizado também pelo profeta Daniel. Vai lá comigo em Daniel capítulo 7. Olha só o que diz os versículos 13 e os versículos 14. Olha só a visão, as revelações de Daniel. Que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dar, olha só de quem a revelação que o profeta Daniel está recebendo. Que este filho do homem, né, no versículo 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o profeta Daniel, ele diz: olha, eu estava vendo nas minhas visões da noite e eu vi um como o filho do homem. E este filho do homem, ele receberá um reino que será um reino eterno. E todos os povos, línguas e nações vão servir ele. Obviamente, Daniel ele não tinha toda a revelação, mas a revelação fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito lindo você ver isso, queridos. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele faz citação, né, deste texto. Olha só, o próprio Jesus dizendo, Mateus capítulo 26, vamos ler o versículo 64, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste, entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, Jesus, ele era o Filho do Homem, só que quando ele está aqui em Mateus capítulo 16 conversando com seus discípulos, ele faz uma pergunta, e essa pergunta poderia estar falando de qualquer pessoa. De qualquer pessoa que teria sido usada por Deus. Por quê, queridos? Porque as pessoas da época de Jesus ainda não tinham recebido a revelação de quem era o Filho do Homem, de quem era aquele que receberia o governo, que reinaria sobre todas as nações da terra. Continua o texto aí comigo, olha o versículo 14. Eles responderam, olha as respostas. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas.
João Batista era contemporâneo do próprio Jesus, ou seja, as pessoas que estavam ao redor ali estavam confusos, por quê? Porque eles não sabiam quem era o Filho do Homem, quem era este, que viria com essa identificação de Filho do Homem, de natureza humana, aliás, de natureza divina, mas com identificação humana, para governar sobre todas as nações da terra. O Cristo, aquele que teria identificação com o ser humano para fazer o sacrifício perfeito. Eles não tinham todas essas revelações. Por isso que as pessoas ao redor dos discípulos e ao redor do próprio Jesus, eles começaram a dizer, não, esse Filho do Homem é João Batista que era contemporâneo de Jesus. Vocês percebem que eles não entendiam que o próprio Jesus era o Filho do Homem? E eles começam a citar os profetas, talvez Jeremias, Elias, esses eram o Filho do Homem, né? Só que é tremendo nós entendermos isso, queridos. Por quê? Porque Jesus, ele estava perguntando a respeito do que as pessoas achavam. E ele direciona a pergunta agora para os discípulos, dizendo, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Agora Jesus, ele faz uma pergunta direta. A primeira pergunta que Jesus faz, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele não estava fazendo uma pergunta direta a respeito dele, mas sim a respeito de profecias sobre o Filho do Homem. Agora Jesus, ele faz uma pergunta direta para os seus discípulos. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Agora sim ele pergunta sobre ele. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E como você conhece, esta é uma revelação inédita, né? Nessa época, neste tempo, nesse momento, o apóstolo Pedro, ele recebe ali uma revelação divina. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, você é aquele que foi ungido, você é aquele que é filho de Deus, que vai governar sobre todo o mundo. O profeta Isaías já tinha profetizado, outros profetas já tinham profetizado que da raiz de Davi viria aquele que reinaria sobre todo o mundo. O Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. O discípulo Pedro, que mais tarde se torna apóstolo, ele tem essa revelação tremenda. O próprio Jesus confirma isso, né? Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Jesus confirma que esta palavra foi dada a Pedro por inspiração divina, a revelação do Senhor sobre um homem que provavelmente não era nem convertido, como o próprio Jesus afirma logo ali na frente. Olha o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu sei que você sabe que, infelizmente, doutrinas, heresias foram criadas em cima desse versículo 18. Por quê? Porque Jesus, ele diz, tu és Pedro, ele está dizendo, tu és Petros. No original grego, Pedro se escreve Petros, que significa pequeno fragmento de rocha. E sobre esta Petra, e aí Jesus, ele faz um jogo de palavras, mas quando ele fala sobre esta pedra, ele está dizendo sobre esta pedra que te foi revelada, Pedro, ou seja, tu és Petros, e sobre esta Petra, sobre esta revelação que você teve, Pedro, edificarei a minha igreja. E sobre qual Petra, ou sobre qual revelação, Jesus Cristo edificou a igreja, está edificando a igreja? Sobre a revelação de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então, queridos, nós precisamos entender que essas religiões, esses segmentos que se chamam de cristãos, ele é a pedra, é o fundamento, quando na realidade Jesus estava dizendo sobre esta Petra, tu és Petros, sobre esta Petra, sobre esta revelação, sobre a pedra de esquina, que sou eu, Pedro, edificarei a minha igreja. Agora olha o versículo 19. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que ligares na terra terá sido desligado nos céus. Nos vídeos anteriores eu falei a respeito da comunhão dos irmãos. Agora entenda, queridos, presta atenção nisso. Não é porque nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós já temos o direito de ligar as coisas na terra e já ser ligadas automaticamente no céu. Quando você olha o versículo 18, Jesus fala que sobre esta Petra, né, sobre essa revelação, Pedro, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, é sobre essa revelação que eu edificarei a minha igreja. Só que a igreja precisa deixar Jesus edificar ela. O que isso significa? Que uma igreja coesa, uma igreja que anda segundo os dons ministeriais, a igreja que ora, a igreja que medita, não só lê devocionais rasos, a igreja que medita na palavra de Deus, uma igreja coesa que respeita os 5 ministérios, como eu falei no vídeo anterior, uma igreja que é edificada, que ela se ergue, que se constrói na revelação de Jesus Cristo, essa igreja sim, ela tem poder de ligar as coisas na terra para que as coisas
essas coisas sejam ligadas no céu. É por isso que muitas coisas que nós oramos não acontecem aqui na terra, queridos. Por quê? Porque existem muitas brigas, existem muitas discussões, existem muitas dificuldades. Eu vejo pessoas no ministério que eu participo, pessoas que não conversam, pessoas que não falam umas com as outras, pessoas que não pedem perdão, pessoas que não se deixam perdoar. Por quê? Por causa do orgulho e da soberba e não entendem que Deus, ele trabalha através de nossos relacionamentos para que sejamos um edifício bem construído, como relatado pelo apóstolo Paulo. Esse edifício bem construído se torna a igreja edificada no fundamento dos apóstolos, no fundamento dos profetas. Essa igreja bem edificada é uma igreja que terá poder para ligar as coisas aqui na terra e ser confirmadas lá no céu. É por isso que não adianta nós ficarmos ligando, olha, nós ligamos aqui, não adianta, queridos. Se a igreja não estiver edificada, construída, bem ajustada, irmãos suportando uns aos outros, como eu falei no vídeo anterior, assista ao vídeo anterior, muito importante. Uma igreja bem edificada, sem brigas, sem contendas, ou suportando para que as brigas não continuem, assim o Espírito do Senhor estará em unidade, porque nós estamos preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, queridos, a igreja coesa, edificada, suportando uns aos outros em oração e meditação na palavra de Deus, terá essa capacidade, essa autoridade para ligar na terra e também isso ser confirmado no céu. Agora olha o versículo 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Na verdade, existem duas revelações, né, nesse versículo 20. Por quê? Porque naquele tempo, Jesus ele se desviava de muitas discussões e de muitos conflitos para que o tempo dele continuasse ali na terra, né? Jesus Cristo ele cumpriria o ministério dele, mas também existe uma outra revelação, queridos. Por quê? Porque a revelação de Jesus Cristo para as pessoas que não conhecem a ele é uma revelação que vai vir através do poder de Deus sobre a igreja. Muitas pessoas vão receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador por causa da unção, do poder de Deus que está sobre a sua vida. Se nós pregarmos e não tivermos o poder de Deus para ligar as coisas aqui na terra, o Espírito do Senhor não confirmará isso nos corações. É impossível, queridos, é impossível uma pessoa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida sem que haja o convencimento do Espírito Santo, o convencimento a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos ser essa igreja edificada, essa igreja construída, essa igreja cheia do poder de Deus, para que os corações sejam preparados, para que os campos estejam preparados, para que nós lancemos as sementes e essas sementes deem fruto nos corações que vão ouvir esta palavra. Então, meus amados, nós finalizamos aqui esta maravilhosa revelação e eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Por favor, não esqueça de visitar aqui a descrição do canal com as várias maneiras e várias atitudes que você pode nos abençoar, deixando o seu like, deixando o seu comentário e várias atitudes que nos incentivam a continuar nas gravações dos nossos vídeos. Obrigado mais uma vez pela sua companhia e que Deus abençoe a sua semana de maneira poderosa.